vamos falar sobre o ego. Muita informação é divulgada a respeito do ego, em especial muita informação dentro da espiritualidade. Mas o que afinal é o ego? O ego é mau? O ego é bom? O ego é neutro? Quem é o ego? E como ele pode nos ajudar ou nos prejudicar? Sempre que encontramos informações a respeito do ego, são informações negativas, informações de que nós precisamos nos livrar do nosso ego. Mas será que é assim? Bom, para entender o que é o ego, é necessário primeiramente entender quem você é de verdade. A essa altura do campeonato, você deve pensar que é o seu corpo físico. Ainda que você saiba que esse corpo físico é temporário e todos inevitavelmente enfrentarão aquilo que chamamos de morte, o fim do nosso corpo físico. Por mais que a ciência tenha avançado em suas pesquisas e aumentado de certa forma a qualidade de vida e a expectativa de vida do ser humano, ainda assim todos nós aceitamos que a morte é um futuro inevitável. Porém, vamos voltar para quem você é de fato, quem nós somos, aonde tudo começou. Só então você entenderá quem é o ego. Para entender quem você é, vamos começar do início. Existe uma consciência suprema, uma substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Essa mente superior, que não é uma pessoa, não é um ser, é uma consciência, é uma energia. Dentro deste campo de energia, desta consciência inteligente, tudo existe, tudo é formado e tudo é administrado. Dentro dessa consciência suprema. Vamos chamar essa consciência maior de consciência suprema. É aquilo que nas religiões chamamos de Deus. Então existe essa consciência suprema. Esta consciência suprema decidiu transformar-se em tudo o que é. Tudo que existe vem dessa consciência suprema. Tudo é feito da mesma energia, do mesmo material, a consciência suprema. A consciência suprema, então, projeta-se como se fosse um foco, um ponto de foco, criando uma consciência suprema individualizada. Esta é a segunda consciência. A primeira é a consciência suprema que cria tudo, que mantém tudo em seu lugar, onde tudo acontece dentro dessa consciência suprema, que é a mente do todo. Então, a consciência suprema se diminui, botando seu ponto de foco em algo que vamos chamar de consciência suprema individualizada, que nós podemos identificar como alma. Então, esta alma, ou consciência suprema individualizada, ela se projeta, mas apenas uma pequena porção de si mesma, em uma consciência humana ou personalidade. A consciência humana ou personalidade é o que faz o avatar funcionar. O avatar é o corpo humano. O avatar funciona a partir da conexão com a consciência humana ou personalidade. Mas lembre-se que a personalidade ou consciência humana é apenas uma pequena porção da consciência individualizada que é a nossa alma. Não é toda a nossa alma, mas apenas uma pequena porção. Então, uma vez que
a consciência humana ou personalidade está plugada, está conectada, fazendo o avatar, que é o corpo físico, funcionar. Essa consciência humana não tem lembrança de quem é, não tem nenhuma informação de suas existências anteriores e muito menos de sua origem não física. Ela nasce num avatar e a única coisa que ela sabe, a única informação que ela tem é de que ela está num corpo físico. A única informação que ela tem é a informação do avatar. Ela vai experimentar o mundo, ela vai experimentar todas as experiências através do avatar, através dos 5 sentidos do avatar. A partir desta conexão da consciência humana, que é apenas uma pequena porção da consciência individualizada da alma, a partir desta conexão com o avatar, quanto mais aquela pessoa, que é a consciência humana conectada no avatar, quanto mais aquela pessoa vive e experimenta o mundo e coleta dados e informações desse mundo físico, mais ela se identifica com o avatar. Uma vez que a única informação que esta consciência não física tem é de que ela está operando neste mundo físico através de um avatar, de um corpo físico, ela então entra em estado de fusão com o avatar, pensando que é o avatar, que o avatar é a única coisa que ela é. Ela não lembra que veio de uma consciência maior, que a sua origem não física. Ela não lembra que este avatar é apenas 1% de tudo que ela é de verdade. É como uma pessoa que perdeu a memória. Perdeu a memória, não lembra de onde veio. E a única identificação que essa pessoa tem é com a nova vida, com o novo personagem que ela está interpretando. E é deste estado de fusão da consciência humana com o avatar que surge o ego. O ego é como um terceiro personagem. O ego é o fruto da identificação exclusiva da consciência humana com o avatar. É quando a consciência humana esquece a sua origem não física, esquece que ela é consciência sem forma, infinita, indestrutível, ilimitada. Então, a partir desse momento, a consciência humana, se identificando somente com o avatar, com seu corpo físico, passa a dar existência a um terceiro personagem, que nós vamos chamar de ego. O ego, então, passa a lutar e a combater toda a ideia e informação de que o avatar e a consciência humana são separados, de que a consciência humana não é o avatar. O ego também luta contra toda a ideia de que a consciência humana é uma pequena porcentagem, uma pequena porção da consciência maior. Como tudo o que o ego conhece é o mundo físico e o avatar, então o ego rejeita toda a ideia de algo não físico, de algo além do que os 5 sentidos podem conceber e interpretar. Uma vez que o ego necessita do mundo físico, o ego necessita da fusão da consciência humana com o avatar para existir, então o ego passa a combater toda ideia de que há algo além deste mundo físico, porque o ego só existe neste mundo físico. O ego só existe quando a consciência humana acredita que é o avatar. Porque a partir do momento que a consciência humana entender e se lembrar que não é o avatar, que não é este mundo físico, a única coisa que existe,
o ego deixa de existir. Este terceiro personagem não é mais necessário na experiência daquela consciência humana, neste jogo da vida, nesta simulação que é a nossa experiência temporariamente humana. É do ego que surgem as dualidades. É do ego que surgem também as disputas e toda sorte de maldade no mundo. Sim, o contraste. Vamos chamar de contraste. O contraste surge a partir de consciências que entraram em total fusão com o avatar, gerando o ego. E por que o ego cria toda essa bagunça no mundo? Porque o ego ele não faz isso porque ele simplesmente é mau e ele quer destruir o mundo. Não, porque a única coisa que o ego conhece é o mundo material e o avatar. Vamos ver, por exemplo, da onde surge a maldade. Uma pessoa que acredita que existe a escassez no mundo, que ela tem que ganhar para o outro perder, o outro tem que perder para ela ganhar. Não há suficiente, porque ela olha somente para o mundo material. E quando você olha somente para o mundo material, você vai dizer, isso vai acabar e não vai ter mais como criar mais disso. Vai acabar. Deixa eu chegar primeiro. Ela olha para os outros avatares, para as outras pessoas e entende que eles são separados dela. Porque ela lembra que o ego não sabe que veio de uma consciência não física que une todos e que é a origem de todos. Ela olha o avatar, o corpo físico separado do outro. Então, para ela existe separação. Ela não entende a união. Ela não entende a unidade do ser. Ela não entende a conexão, o emaranhamento quântico. Então ela pensa que fazendo a maldade para o outro, ela não está fazendo para ela também. Ela não entende como nessa teia que é a matriz divina, a consciência maior que criou tudo, que mantém tudo em seu lugar, ela não entende como todos os avatares estão conectados. Por isso, o ego vive num paradigma de limitação, de escassez, de dualismo. Porque a sua única referência é o mundo físico. E no mundo físico, as coisas acabam. No mundo físico, tudo acaba. E parece que não tem mais como criar mais daquilo. Parece que há limitação no mundo físico. O que surge também do ego, coisas que surgem também do ego. Sentimentos de baixa estima, de impotência e depressão. Uma vez que o ego nasce por conta da fusão da consciência com o avatar, a consciência que esqueceu a sua origem não física, identificando-se somente com o avatar, com o corpo físico. Ele acredita que é o corpo físico. O ego se olha no espelho e diz, eu sou esta imagem que vejo ali. Isto é a única coisa que eu sou. Este cabelo, este nome, esta identidade, esta aparência física é quem eu sou. O ego acredita que é aquele avatar que ele vê no espelho. Uma vez que você se identifica somente com o teu corpo físico, você se identificará somente com as limitações desta experiência humana, que é limitada, precisa ser limitada até certo ponto para que possa ser experimentada. É assim que funciona o jogo da vida. Porém, quando você se identifica somente com esse corpo físico, você olha as suas limitações e você se entristece, você se sente sem poder nenhum de mudar a sua realidade.
Porque você esquece que você é consciência não física, que você veio de uma origem, de uma fonte totalmente poderosa, identificando somente com o corpo físico. Aí você se olha no espelho e não gosta do que vê. Você se olha e diz: na minha história eu não tive sucesso, porque você se identifica somente com o corpo físico. Do ego surgem todas essas adversidades no mundo. O ego nada mais é do que uma consciência não física que entrou em imersão total no jogo através de seu avatar, esquecendo-se que é a consciência não física e que essa vida é apenas um jogo, uma simulação, algo temporário. Então surge o apego. O ego se apega ao físico, se apega a situações, lugares, circunstâncias, pessoas. Porque o ego precisa do avatar, precisa das coisas desse mundo físico onde o avatar existe, para poder existir. O ego só existe quando existe um avatar e uma consciência que entram em fusão. A consciência esquecendo-se de quem é, de onde veio. Todo o seu poder ela esquece. Como uma pessoa que entra em estado de amnésia, vivendo uma vida totalmente diferente daquela que ela realmente tem. Por exemplo, eu assisti um filme recentemente de um homem, filho de um bilionário. O pai dele tinha muito dinheiro, muitas riquezas. Esse homem sofreu um acidente, bateu a cabeça, acordou inconsciente, sem lembrança nenhuma no hospital. Ele não lembrava sua origem, ele não lembrava quem ele era, ele não lembrava do seu pai. Então, ele é direcionado por uma mulher para viver uma vida que é totalmente diferente da vida dele. Nessa vida ele tem que trabalhar na construção civil, nessa vida ele não tem dinheiro, ele tem escassez e ele tem muita luta. E ele vive muitas aventuras. Até que no final do filme, ele recupera a sua memória, ele recupera a sua consciência, lembrando-se de quem ele é. Eu sou rico, eu sou multimilionário, meu pai é bilionário. E quando ele recupera a consciência, ele se sente tão agradecido. E ele aprendeu todas as experiências, se tornando uma pessoa ainda melhor, porque ele viu a vida por uma perspectiva diferente daquela que ele tinha. Então, no final das contas, a experiência humana com o ego é como a história desse homem, que esqueceu sua origem e que passou por situações adversas, mas que saiu mais forte, mais inteligente e melhor delas. Não haveria possibilidade da consciência não física experimentar o contraste e crescer através do contraste se não existisse o ego. Então, logo, o ego é um mal necessário. E aquilo que os espiritualistas chamam de iluminação nada mais é do que o despertar da consciência. É o ser humano se lembrar, é a consciência humana se lembrar de quem é. Lembrar-se da sua origem divina, lembrar-se da sua origem não física, lembrar-se que não é o avatar e que este mundo físico, este mundo de matéria é uma ilusão, uma simulação virtual, temporária. Uma vez que a consciência se lembra a sua origem não física, ela então clama os seus direitos. Porque ela sabe que a verdadeira identidade, a verdadeira origem dela é não física. Isso é o despertar da consciência. Agora, eu sei que esse corpo físico é um avatar e que essa realidade é uma simulação.
Dessa forma, a consciência que faz este avatar funcionar, este corpo físico funcionar, agora joga o jogo de forma totalmente consciente, lembrando-se de sua origem. E quando você desperta a sua consciência para lembrar da sua origem, o ego simplesmente desaparece. Porque a consciência que se lembra da sua origem não precisa mais do ego. E ela consegue dominar as regras do jogo muito melhor. Ela consegue dominar o jogo, que é a vida, de forma muito mais consciente. Ela sabe que não precisa entrar em disputa, ela sabe que não precisa brigar com ninguém, ela sabe que ela não precisa se olhar no espelho e se odiar, porque isto é só um avatar. Então, ao despertar da consciência, e naturalmente, o ego deixa de existir. Uma pessoa que vive assim, e deixa o seu ego para trás, agora entra em estado de fusão, não com o avatar, porque lembre-se que a consciência humana pode se fundir com o avatar, e quando há a fusão da consciência humana com o avatar, nasce o ego. Mas uma vez que a consciência humana se recorda de quem é, ela entra em estado de fusão com o seu eu superior, que é a consciência suprema individualizada, a centelha divina, a maior parte de quem verdadeiramente é. E quando essa consciência humana recorda suas origens e entra em fusão com a sua centelha divina, com o seu eu superior, o ego naturalmente deixa de existir. Não há mais disputas, não há mais brigas, não há mais confusão. Há evolução. A consciência agora usa o avatar para interagir nessa realidade virtual do mundo físico de forma consciente, de forma muito mais produtiva, sabendo lidar melhor com o contraste, entendendo e compreendendo as funções desta realidade física temporariamente humana.